A paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. Boa noite também a quem está nos assistindo via as mídias sociais, ao Facebook, ao YouTube, a quem está nos acompanhando de casa. É muito bom estar aqui. Obrigado, minha irmã. É muito bom estar nesse ambiente. É muito bom poder sentir a presença de Deus. Olha o meu amigo Arley ali, ó. Eu amo aquele cara ali, cara. É muito bom a gente olhar para o lado e ver que o irmão ao teu lado tem o mesmo sentimento em Cristo Jesus. É muito bom estar num ambiente em que as pessoas compartilham do desejo de estar na presença de Deus. Hoje eu fui surpreendido, acho que é a primeira vez, né, pastor? A nossa igreja agora tem nome. Deixamos de ser a igreja sem nome. Agora, quando me perguntarem qual é a sua igreja, eu vou falar assim: minha igreja é um ministério. Nem aprendi ainda, Igreja de Cristo. Nem estou acostumado ainda. Eu estou tão acostumado a ser a igreja que não tem nome, que agora vai ser difícil eu acostumar que a minha igreja tem um nome. Mas, cara, você não imagina a alegria, o prazer que eu tenho de estar aqui. Cadê o Maurício? Maurício está ali. Maurício, eu te vi essa semana? Maurício, ele me surpreendeu que ele chegou aqui, ele leu o meu sermão, né? Ele já começou aqui pregando a minha mensagem. Eu fiquei pensando assim: rapaz, o Maurício já pregou a minha mensagem, eu não preciso nem mais pregar. Então a gente teve uma mensagem antes do louvor e depois uma mensagem depois do louvor. Aleluia. Estou muito feliz, gente. Abra sua Bíblia. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. O pastor me convidou ontem para pregar, e eu já estava com essa palavra no meu coração. Deus já vinha falando comigo através dessa palavra já há algum tempo. Mas sempre que Deus fala alguma coisa conosco, a gente fica um pouco relutante às vezes. Será que é isso mesmo que Deus quer falar? Ou é apenas a minha forma de pensar, o meu jeito? E eu confesso que há muito tempo eu não ficava nervoso como eu estava nervoso hoje. Eu fiquei nervoso, eu saí de casa, até falei com a Sabrina, eu falei: Sabrina, eu estou nervoso hoje. Aí ela falou: se você está nervoso? Eu falei assim: eu estou nervoso. Parece que é a primeira vez que eu vou pregar. E quando o Maurício aqui, ele abriu a Bíblia, ele começou a falar, aí eu falei assim: meu Deus, não é gente mesmo não. Ele começou a falar o mesmo texto que eu tinha programado para pregar, e eu falei assim: meu Deus, esse Deus não é normal. E é por isso que eu amo esse Deus. É porque Ele prepara o ambiente todo, cara. Quando Ele quer tratar questões conosco. Eu estou há 3 anos aqui, eu acho. Nem sei, já perdi até a noção do tempo. E a cada domingo Deus me surpreende com uma coisa nova. Deus me surpreende com um sentimento novo, com uma visão nova, com uma expectativa nova. Eu me sinto como um menino, com o coração transbordando de alegria. O pastor ontem me falou assim: filho, eu estou com saudade de ouvir você pregar. E eu falei assim: que isso, pastor? Eu não sou nem pregador. Eu queria ser o último da fila para pregar. Porque eu sei que todo mundo que sobe aqui, Deus dá um direcionamento diferente, traz uma palavra nova e alimenta tanto a minha vida, que às vezes eu prefiro até ficar sentado na cadeirinha ali ouvindo. Mas Deus tem falado ao meu coração. Então abra aí
Ezequiel, capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei, como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. Os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se pela pele sobre eles. Mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, o ambiente já está formado, Pai. A Tua presença já é real, Pai. O nosso espírito já está quebrantado, Senhor. Eu creio em Ti, Pai. Eu creio no Filho, eu creio em Ti, Espírito Santo. Senhor, toma, Senhor, o Teu lugar, Senhor. Senhor, faça a Tua obra conforme Te aprouver, Senhor. Mas que sejamos transformados pelo Teu agir, Pai. Senhor, que vidas, Senhor, sejam transformadas e restauradas nesta noite, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém. Essa história aqui, ela relata a apostasia de Israel, de Judá, de Jerusalém. Todo esse cenário se forma porque aquele povo, ele foi completamente idólatra, completamente apóstata em relação ao Senhor. O povo de Israel, ele desobedeceu em extremo ao Senhor e se desviou totalmente dos caminhos do Senhor. Quando a gente estuda a história dos reis de Judá, a gente ouve a história de um grande rei que foi Josias. E Deus chega para Josias e diz que por causa da fidelidade de Josias, Deus não destruiria Jerusalém naquele tempo. Mas Josias, como todo homem, ele chegou ao fim da sua vida, ele morreu e desceu à sepultura. E ao descer à sepultura, subiu ao trono o seu filho Jeoacás. E logo em sequência foi uma sucessão de filhos. Todos os reis que se sucederam foram filhos de Josias.
A palavra diz que Joacás foi um rei muito mau, muito perverso. Então Deus levantou o faraó Neco, que foi até Jerusalém e prendeu Joacás e o levou cativo para o Egito. No mesmo ano subiu ao trono o segundo filho de Josias, que era Joaquim. Joaquim foi mau assim como seu irmão, e o rei da Babilônia invadiu Jerusalém e levou Joaquim, furou seus olhos e o levou cativo para a Babilônia. Isso era no ano 597 a.C. No mesmo ano, seu irmão Joaquim ascendeu ao trono, e esse foi tão mau quanto seu irmão. E ele também foi levado pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor, cativo, exilado para a Babilônia. Por que eu estou falando isso? Porque o relato de Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, ele data sua profecia inicial como sendo no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Ou seja, a primeira invasão da Babilônia a Jerusalém se dá no ano de 597 e a última no ano de 586. Foram 11 anos de cerco da Babilônia a Jerusalém. Nesse tempo existia um povo ainda em Jerusalém, mas o profeta Ezequiel estava na Babilônia. Ele se encontrava entre a primeira leva de cativos que estava naquele lugar. E o texto diz, primeiramente, lá em Ezequiel, capítulo 1, que Ezequiel era de uma família sacerdotal. Ele diz que ele vinha de uma linhagem sacerdotal, e ele diz que no 34º ano de minha vida, sendo eu de uma família sacerdotal, sendo eu de uma linhagem sacerdotal, o Senhor veio ao meu encontro. Quando Ezequiel relata a sua idade, ele declara que ele estava pronto, apto a assumir o seu ofício sacerdotal. Quando nós vamos lá em Números, o texto lá em Números diz que entre os 25 e 30 anos, os homens já começavam a ser separados para exercer o ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal era exercido entre os 30 e 50 anos. Então, ao ter 34 anos, Ezequiel estava dizendo que ele estava totalmente disponível para cumprir aquilo que ele foi preparado a sua vida inteira. Ele havia se dedicado, aprendido com os seus pais, estudado no templo, sido orientado, cumprido todos os rigores da lei para ser um sacerdote no templo do Senhor. Ezequiel provavelmente já sabia todos os rituais e os padrões estabelecidos para oferecer sacrifício ao Senhor. Ele conhecia todo o culto e toda a ornamentação. Mas naquele momento, Ezequiel diz que ele teve um encontro com o Senhor veio até ele e o chamou para levar a palavra dele ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém. E a grande problemática começa porque que Deus chega para ele e fala assim: você se dirigirá à nação rebelde. Então, como Deus, a alcunha que Deus dá ao seu próprio povo através da boca de Ezequiel é uma alcunha pesada. Então, nota-se que a palavra que Deus dá a Ezequiel já é uma palavra dura. Haveria uma resistência daquele povo em receber aquela palavra. Tanto que os capítulos 1 e 2, Deus fala assim: tu falarás, quer ouçam e quer não ouçam. Ou seja, haveria uma resistência daquele povo em receber aquela palavra. Mas Deus diz para Ezequiel: não se preocupe, porque eu preparei a tua face, a tua testa, para que você possa encarar aquele povo. Não tenha medo, porque eu estarei contigo. E a palavra que Deus dá para Ezequiel é uma palavra completamente dura para aquele povo. Era uma palavra de conserto, era uma palavra de renovação na vida deles, de mudança de caráter, de mudança de atitude, de mudança de postura, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração para aquele povo. Só que o grande problema é que o povo já estava cativo, o povo já estava na Babilônia. Então, como Ezequiel agiria dentro disso tudo? E eu quero falar de alguns desafios que Ezequiel teve ao longo de sua jornada profética. E o tema da mensagem eu coloquei como desafios de uma voz profética. O primeiro desafio que Ezequiel teve
E o primeiro desafio que nós precisamos ter, não é só Ezequiel, nós precisamos ter esse desafio. Seja quem Deus te chamou para ser. Ezequiel, primeiramente, como eu disse anteriormente, ele se preparou toda a sua vida. Ele era um judeu levita, nasceu num lar onde o ritual da lei já era padronizado. Nascia no sangue, todo levita sabia que em um determinado momento da sua vida, ele cumpriria com os ofícios a qual estava destinado. Os integrantes da tribo de Levi, eles conheciam as suas obrigações com o Senhor. Mas ele não era somente um levita, ele era um sacerdote, então a obrigação sobre ele pesava muito mais. Ele declara, como eu falei, sou filho de Buzi, sou da tribo de Levi, sou sacerdote. Ele estava pronto para assumir tudo aquilo que o Senhor tinha colocado na sua vida. Mas o grande problema é que Deus mudou o cenário todo. O grande problema é que Deus tira Ezequiel de Jerusalém e o leva para a Babilônia. E como eu vou agir se eu fui preparado para um ritual, para estar no templo, para obedecer à religião, e Deus me tira desse ambiente e me leva para um ambiente completamente diferente daquele? O sacerdote sem o templo, ele não tinha serventia, não tinha explicação. Porque o sacerdote era aquele que ia para o templo oferecer sacrifícios a Deus em questão do povo. O sacerdote era aquele que levava a Deus as ofertas do povo por seu pecado. Mas nesse momento, Ezequiel, ele se viu privado daquilo que o Senhor, daquilo que ele achava que era o seu ofício. Mas naquele momento o Senhor vai até ele e chama ele para que ele fosse um profeta. É muito estranho quando nós fazemos planos. E acontece na nossa vida, na minha vida era assim também. A gente tem a nossa vida totalmente arquitetada. A gente tem os nossos cronogramas totalmente perfeitos, mas quando Deus vem, Ele muda os nossos cronogramas. Lá em Provérbios capítulo 16, se eu não me engano é verso 11, diz que o homem, ele faz planos, mas a Deus pertence a última palavra. Então Ezequiel naquele momento, ele não se frustra por não ser aquilo que ele se preparou para ser, ele se coloca à disposição de Deus para o agir de Deus na vida dele. O cara tinha 34 anos, imagina você 34 anos se preparar para uma coisa e de repente Deus mudar os seus planos. Se o sacerdote era responsável por levar a oferta do povo a Deus, o profeta era completamente diferente. O profeta era responsável por levar ao povo aquilo que Deus estava falando com ele. O sacerdote tinha um apego à religião, o profeta não, o apego do profeta era Deus. O profeta não tinha compromisso com o templo, o profeta tinha compromisso em falar com o Senhor, em estar diante do Senhor, em ouvir a voz de Deus e transmitir aquilo que Deus queria. Se durante o período dos reis, o templo se corrompeu, o profetismo foi a voz de Deus para a correção daquele povo. Então os profetas eram homens que andavam alinhados ao Senhor, e Deus vai entre os sacerdotes e pega aquele homem e fala: agora você será profeta, agora você não virá a mim para trazer a petição do povo, você vai até o povo para falar o que eu acho e penso sobre eles. Então é muito difícil, irmãos, e eu quero que você entenda isso, porque eu passo por isso. É muito difícil quando Deus fala para você assim, ó, vai, sobe naquele púlpito e fala isso e aquilo. E eu já falei aqui para vocês, muitas vezes o Senhor fala comigo, eu falo assim, ó, eu não vou falar, eu não posso falar isso. E Ele fala, tu vai falar. Aí eu lembro de Paulo, quando Paulo fala assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque há uma obrigação sobre minha vida, há um peso sobre mim, e eu preciso cumprir aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida. Ezequiel, ele não se frustrou por não cumprir aquilo que ele havia se preparado.
Porque quem tem no seu coração o desejo de servir ao Senhor, serve ao Senhor aonde o Senhor o colocar e para fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Se o seu desejo está em desacordo com a vontade do Senhor, é porque o Senhor não manda no teu coração, é você que manda. Se o teu desejo está acima da vontade do Senhor, é porque o dono da sua vida é você mesmo. E por que nós precisamos entender isso? Porque tem muita gente no corpo hoje frustrada porque não consegue ser aquilo que queria ser. Existem muitas pessoas, e entre nós existem pessoas assim. Pessoas que estão sofrendo porque não conseguem fluir no corpo. Elas querem ser algo que o Senhor não as chamou para ser. Pessoas que querem ser pregadores, mas o Senhor não chamou eles para ser pregadores. Pessoas que querem cantar no ministério de louvor, mas o Senhor não as chamou para ser ministros de louvores. E a gente precisa entender quem o Senhor nos chamou para ser, para pararmos de sofrer. Quando entendemos quem somos no corpo, a nossa vida flui diante do Senhor, o reino de Deus enriquece. Então não seja alguém que o Senhor não te chamou para ser, seja tudo aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Então o nosso clamor nessa geração deve ser: Senhor, cumpra em mim tudo aquilo que Tu escreveu sobre mim no Teu livro. Porque eu creio nisso, a palavra de Deus diz que existe um livro lá, e que no final, quando nós chegarmos diante dele, ele vai abrir assim, ó: a sua vida era para ser isso aqui, mas você não foi isso aqui, você seguiu os teus passos. Então a minha oração hoje é que eu seja tudo aquilo que está escrito sobre mim no livro dele, porque eu preciso ser o que Ele me chamou para ser. Eu não preciso ser nada mais do que isso. Eu não preciso ser famoso, eu não preciso ter canal no YouTube, eu não preciso ser reconhecido, eu só preciso estar no centro da vontade do meu Deus. Aí tem muita gente hoje no corpo, que quando pergunta assim: o que você é? Fala assim: eu não sou nada, cara. O que você faz na tua igreja? Eu não faço nada. O que você é no reino de Deus? Eu não sou nada. Como você não é nada? Não é possível. Não é possível você não ser nada. Você é importante para Deus, Ele te chamou para alguma coisa. Então você só precisa entender quem você é no corpo. Porque eu creio quando Paulo disse lá em Colossenses, lá em Coríntios, quando Paulo diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e cada um individualmente membro desse corpo. Então, se você é um membro do corpo, você tem alguma função no corpo. Não vem dizer que tem parte do corpo que não tem função nenhuma. Ah, Wander, essa pontinha mole da orelha não tem função. Claro que tem, ela tem uma função. Não sei qual, mas ela tem. Então, irmãos, que você seja a pontinha mole da orelha, mas que você seja alguma coisa. Não se contente a não ser nada no corpo. Irmão, mas eu não tenho chamado, eu não subo no púlpito, eu não prego, eu não canto. Mas seja você o cara que recebe as pessoas com alegria. Aqui em Ezequiel, há uma nomenclatura que Deus dá para o profeta, que a gente só vai ver ela novamente lá em Jesus. Quando Deus fala assim: filho do homem, Deus quer dizer alguma coisa. E quando Jesus diz assim, ó, o filho do homem veio fazer isso, Jesus também quer dizer alguma coisa. A palavra filho do homem, ela vem do arquétipo hebraico, que quer dizer Ben Adão, é filho de Adão, ou filho do homem. Adão era o protótipo perfeito de homem. Então quando Deus diz para Ezequiel: você é o filho do homem, Ele está dizendo assim, ó, você é um exemplo nessa geração. Você é o arquétipo de homem perfeito. Você é o ideal a ser seguido. Por isso que Jesus diz: eu sou o filho do homem, eu sou o exemplo a ser seguido, eu sou aquele que as pessoas têm que olhar. Eu preciso ser o filho do homem na minha geração.
Eu não canto, eu não danço, eu não sapateio, eu não prego, mas a sua vida precisa ser um exemplo nessa geração. Você precisa ser aquele cara que as pessoas olham para você e falam assim, ó, eu quero andar com aquele cara porque ele é cheio do Espírito Santo. Não aceite menos do que isso, irmão. Aí existem pessoas frustradas. Pessoas que pulam de igreja em igreja, de ministério em ministério, falando mal das igrejas, falando mal dos pastores. Aí o cara chega assim e fala assim, ó, eu saí daquela igreja lá, porque lá eles não me entenderam, não entenderam o meu ministério. Eu saí daquela igreja porque lá eles estavam querendo enterrar o meu ministério. Queridão, creia numa coisa, se o teu ministério é de Deus, homem algum ou circunstância alguma poderão enterrar o seu ministério. Não vem com esse papo para mim não, de que, enterraram o meu ministério. Se enterraram é porque ele nunca foi de verdade. Eu creio num Deus que a palavra diz assim, ó, eu sei que tudo pode, está lá em Jó, capítulo 42, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se Deus tem um plano na sua vida, as circunstâncias, o ambiente, as pessoas à sua volta não poderão calar a voz de Deus na sua vida. Foi Deus que te chamou, cara. Toma atitude. Se Deus te chamou, assuma o papel a qual Deus te chamou. Pare de ficar se escondendo. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. Entenda isso. Enquanto Ezequiel estava na Babilônia, profetizando lá, tinha um outro profeta ao mesmo tempo que estava em Jerusalém. Jeremias profetizou nos reinados de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Ele profetizou até a casa cair. E a palavra para Jeremias era: arrependam-se, humilhem-se e entreguem-se, porque é a vontade do Senhor que vocês vão para cativeiro. Aí o povo fala assim, não, isso não é de Deus, essa palavra não é de Deus. E Jeremias passou 11 anos, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos voltar ao Senhor, nós temos que nos humilhar, para que o Senhor tenha piedade de nós. E o povo fala assim, essa palavra não é de Deus, Jeremias. Jeremias foi jogado no calabouço, foi jogado no fosso, maltrataram o profeta, bateram nele, espizinharam a vida do profeta, até que Jerusalém caiu. E chegou um determinado momento que as pessoas olharam para trás e falaram, realmente a palavra que Jeremias proferia era a palavra de Deus. Você pode morrer, querido, entende bem, mas se a palavra que for proferida pela sua boca for de Deus, as pessoas lá reconhecerão, aquela pessoa que falou lá atrás era um homem de Deus. O seu ministério, o seu chamado não se limita somente à sua vida. Deus diz lá em Isaías, ele fala assim, assim acontecerá com a palavra que sai da minha boca, ela não retornará vazia, mas ela produzirá e cumprirá tudo aquilo que foi proposto a ela. Então entenda bem, querido, você pode não estar vendo o resultado, mas a palavra proferida pela sua boca, ela não voltará vazia se a palavra foi dada por Deus. Tu acha que Jeremias teve o ministério enterrado porque ele morreu sem ver as coisas, sem ser reconhecido? Claro que não, queridos. O coração daquele homem ardia de desejo pela presença do Senhor. Então não interessa a situação que você está vivendo, querido. O importante é que você cumpra aquilo que o Senhor determinou para você. Não para não, varão, continua aí. Manda brasa aí. Aleluia. Se dedique em ser uma referência. Se Deus te chamou para ser um pregador, queira ser o melhor pregador. Não é para você se gabar não, irmãos. Não é para você se gabar não.
Não é para que as pessoas deem tapinha nas suas costas, não. É porque tudo que você faz para Deus, você precisa fazer de todo o coração. Eu já falei aqui na igreja, já falei aqui no púlpito. Falo para o pessoal que estuda comigo direto isso. Não venha no púlpito trazer uma palavrinha, não suba. Eu vou cantar um louvorzinho, trazer uma palavrinha. O meu Deus não é Deus de palavrinha, de louvorzinho. Se você quer ser um pregador, dedique-se em estudar a palavra de Deus, buscar a presença do Senhor, para que você possa subir aqui e trazer um palavrão. Se você é o cara que ore, dedique-se a ser o cara que mais ora na sua igreja. Se você canta, dedique-se em ser o melhor cantor, porque é para a glória do nosso Deus. Mas eu não faço nada, Vânia. Então chega cedo na igreja. Não fica levantando para beber água toda hora. Você não tem problema no rim. O cara passa o dia inteiro em casa, ele não bebe um copo d'água na igreja, ele bebe 30 copos d'água. Meu Deus do céu, eu não entendo isso. O cara fica o dia inteiro sem ir no banheiro na igreja, ele vai no banheiro 40 vezes. Esse cara deve ter pressão alta, não é possível. Está tomando remédio. Sabe por quê, irmãos? É porque não está concentrado na adoração ao Senhor. A mente dele viaja em qualquer coisa. Se a sua mente está focada em adorar o Senhor, cara, você pode passar o culto inteiro querendo no banheiro, mas você fala assim, eu não vou sair daqui, bexiga, controle-se. Por quê? Porque o seu propósito é estar no ambiente de adoração. Oh, meu Deus! Você precisa ouvir a voz de Deus, cara, e ser aquilo que Ele te chamou para ser. Domingo passado eu estive aqui de manhã ministrando a ceia. O pastor é doido, cara, meu pastor é maluco. Eu cheguei ali no banco, sentei ali, e ele falou assim, ministra a ceia. Eu falei, eu, pastor? É. Tá bom. Eu estou aqui para servir, então vamos servir. E durante a ministração eu pedi para o Júlio orar, e ele deu uma risada na hora. O Júlio não está aqui entre nós hoje. E eu dei o microfone na mão dele, e ele, depois do culto, ele falou assim, varão, não me dá o microfone, por favor. Ele falou, me pede para fazer qualquer coisa, mas não me dá o microfone. E eu tenho um carinho muito especial pelo Júlio, cara. Porque durante esses anos que eu estou aqui, várias pessoas que eu vi entrar nessa igreja, elas chegaram para mim e falaram assim, foi o Júlio que me chamou para vir. E é um garoto que está sempre dedicado em falar de Jesus para as pessoas. Ele não tem a aptidão de subir no púlpito e pregar, ele fica envergonhado, as palavras não fluem. Mas se você sentar com ele numa cadeira, sem ninguém olhando, sem um microfone, os seus olhos brilham de ver ele falando de Jesus. Ele não tem a pretensão de subir no púlpito, ele não quer isso para ele. Ele quer ser um evangelista, porque aquilo foi o que Deus chamou ele. A Sabrina, cara, não é porque é minha esposa não, mas diversos lugares que nós chegamos, diversas ocasiões aconteceram de pessoas chegarem para ela e falarem assim, eu posso conversar contigo porque Deus falou que eu poderia abrir o meu coração para você. E pessoas foram curadas porque sentaram junto com ela e somente conversaram e ela apenas ouviu aquelas pessoas. Existem pessoas doentes que só querem um ombro amigo para contar as suas dificuldades. Alguém que não os julgue. Ela ouviu aquelas pessoas e as pessoas foram curadas. E ela entendeu, falou assim, esse é o meu chamado. A gente precisa compreender qual o chamado que nós temos. O Alex, na semana passada na aula, ele falou comigo, falou na turma, que o Silvio convidou ele para pregar, o Silvio lá atrás, O Silvio convidou ele para pregar, ele falou, eu não vou, em cima da hora eu não vou. Mas ele falou que quando chegou no culto, o Senhor começou a falar com ele, encheu o coração dele, e ele pregou, porque Deus deu a palavra para ele.
Então nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser um cantor, nem todo mundo vai ser um conselheiro. A Sueli ora e ela ora com vontade. Ela fala, eu não sei pregar, mas orar ela sabe. Então ela não se frustra porque não estão convidando ela para pregar, mas ela entende quem ela é no corpo e nós precisamos entender isso. A Sabrina corre de pregar e fala assim, eu não quero pregar. Mas quando alguém quer conversar com ela, ela senta e se disponibiliza. Ela faz curso de capacitação para que possa aconselhar as pessoas. O Davi e o Everton, cara, o tempo todo eles me ligam para saber, para que eu dê explicação de alguma palavra, algum texto bíblico. Por quê? Porque são pessoas que têm fome e sede de aprender sobre Deus. Pessoas que estão se preparando para o ministério e elas entendem que Deus chamou eles para aquilo. E quando eles sentem a vontade de aprender, eles me ligam. A gente precisa entender, cara. Não queira ser o que Deus não te chamou para ser, seja tudo aquilo que Ele te chamou para ser. Se você é o cara do sorriso, do cara do abraço, seja esse cara e faça isso da melhor forma possível. Olha o Arley ali, ó. O Arley gosta de dar um abraço, cara. Tá sempre com aquele sorrisão ali. A gente tem que entender quem nós somos, cara. Segundo ponto. Segundo desafio da voz profética. Qual o primeiro desafio? Aleluia, vocês estão ouvindo mesmo. Se o primeiro desafio é ser aquilo que Ele nos chamou para ser, o segundo desafio é estar aonde Ele nos levou para estar. Primeiramente, eu entendo que o ambiente que Ezequiel desejava de todo o coração estar era em Jerusalém. Ele nasceu naquela cidade. Ele foi criado ali, ele conhecia as ruas, ele conhecia o funcionamento da cidade, toda a sua estrutura. E eu entendo que o desejo dele era estar no templo, porque ele se preparou toda a sua vida para estar naquele lugar, para prestar culto ao Senhor. Ezequiel tinha organizado sua vida completamente para estar naquele lugar. Só que agora, nesse momento da sua vida, ele estava num lugar completamente diferente. O texto diz que quando a palavra veio a Ezequiel, ele estava na Babilônia, às margens do rio Quebar. Ou seja, Ezequiel não somente estava num lugar onde ele não queria estar, mas estava vivendo uma situação de talvez um abandono, uma situação de privação, porque eu imagino que as pessoas que estavam localizadas na margem daquele rio, elas estavam vivendo uma situação mais ou menos igual a de um campo de refugiados, vivendo em tendas à beira de um rio. Eles não tinham um lugar na cidade para que eles pudessem estar, então eles estavam habitando na margem daquele rio. A vida de Ezequiel não foi fácil como a vida de Daniel. Daniel, ele foi levado também na primeira leva, mas ele foi levado para o palácio, para viver dentro da corte de Nabucodonosor. Ezequiel não. Ezequiel ficou no meio do povão. Ele ficou lá no campo de refugiados. Ezequiel ficou naquele lugar onde todo o povo comum estava. Então entende bem. Tu era sacerdote. Tu estava na casa de Deus, estava na tua cidade, tu vai para uma outra cidade, para viver em uma condição abaixo da linha da pobreza, uma condição abaixo da realidade a qual você vivia. Não era o ambiente que ele desejava. E quando Deus vem a Ezequiel e fala com ele, vamos voltar para o texto de 37. Quando Deus chama Ezequiel nesse texto aqui, Deus dá uma visão para Ezequiel e conduz ele em espírito a um lugar. E cara, o cara já não está na cidade dele, está na cidade diferente, uma cidade que ele não queria estar, já está num lugar de privação, e Deus dá uma visão para o cara, e a visão que Deus dá para o cara, Deus leva ele em espírito a um vale de ossos secos. Meu Deus do céu, eu entendo que se Ezequiel naquele momento pudesse listar 100 lugares para estar, em momento algum, no escrito dele, na lista dele, estaria um vale de ossos secos. Talvez ele falasse os vales do Jordão, as campinas de Moabe, as ruas de Jerusalém, os vales de Gileade, as montanhas de Israel. Não, mas Deus conduziu ele a um vale de ossos secos. E por que Deus levou Ezequiel àquele lugar?
Tinha um propósito de Deus levar ele ali, levou ele a um lugar de morte. Deus leva Ezequiel a um lugar de abandono, ao vale de ossos secos. Somente o nome vale já traz um certo tremor, porque vale é um lugar que é localizado entre montanhas. Então, nas formações das montanhas sempre fica um lugar que é afundado, é um lugar que geralmente as pessoas não querem viver, porque é um lugar que fica sujeito a inundações. O vale é um lugar que é frágil, que as pessoas não conseguem se defender nele, é fácil de atacar o vale. Então é um lugar onde as pessoas não gostam de habitar, não gostam de estar, é perigoso os vales. E quando Ezequiel chega no meio daquele vale, e o texto diz que Deus colocou ele no meio do vale, ele olhou em redor. O vale é um lugar que limita a sua visão, quando você olha em volta, você não consegue ver além do vale. As montanhas fazem uma parede, você consegue só ver o que está ali dentro, e quando ele olha, ele só vê morte por toda a sua volta. Imagina estar num lugar onde você olha para um lado, você olha para o outro, e a sua perspectiva é somente morte. Imagina estar num ambiente onde você olha para os lados e você não vê alegria. Você só vê tristeza, solidão, abandono, dor. Imagina. E a descrição de Ezequiel é que aqueles ossos não estavam somente secos. Não eram somente ossos secos, eram ossos sequíssimos. O que Ezequiel quer dizer com isso? Ao usar o termo no superlativo, ele está dizendo que a morte já imperava naquele lugar por muitos e muitos anos. Os ossos demoram a secar. Os ossos demoram a secar, e a condição que Ezequiel vê naqueles ossos é que a morte já imperava ali há muito tempo. Então a perspectiva de Ezequiel ao olhar naquele vale, ela não dava esperança para o futuro. O ambiente que ele estava, ele não conseguia vislumbrar uma esperança futura. Por quê? Porque ele, ao olhar para o lado, na perspectiva humana dele, ele não conseguia ver além da morte, porque nós homens somos assim. O homem, ele tem esse problema, ele não consegue criar uma expectativa além da morte. E não se surpreenda com isso, irmãos, tem muito crente que ainda é assim. Claro que tem os crentes que são os crentes transformados, os crentes de verdade, quando vem a morte ele fala assim, foi para a glória, aleluia, o céu está em festa. Mas ainda tem uma galera que se desespera diante da morte, porque na verdade elas não têm certeza do amanhã. Então quando Ezequiel ele vê aqueles ossos, imagina o que passou no coração daquele cara, dor, tristeza, abandono. E Deus chega para Ezequiel e fala com ele, Ezequiel, anda no vale. Anda ao redor do vale, Ezequiel. Talvez na perspectiva de Ezequiel, como sacerdote, ele dissesse para Deus, como Pedro falou, quando teve a visão, falou assim, de forma alguma, Senhor, eu não posso fazer isso. Porque o sacerdote ele não podia pisar no lugar imundo. O sacerdote não podia adentrar nos cemitérios. Porque ele era tão separado para Deus que ele não podia pisar no lugar onde havia morte. Mas Ezequiel não era mais um sacerdote, ele era um profeta. E o profeta não tem esse problema. O profeta entende que aonde eu pisar a planta do meu pé, aonde eu colocar, aonde eu estender a minha mão, eu sou um agente de Deus, e a transformação de Deus flui através da minha vida. Ezequiel estava na Babilônia, Ezequiel estava às margens do rio Quebar, ele estava no ambiente que ele não queria estar, mas o seu coração, o coração de Ezequiel, estava no exato lugar onde Deus gostaria,
Porque mesmo aquele cara, ele tendo se preparado para ser sacerdote, eu entendo que quando Deus chama ele, Deus o chama porque ele tinha um coração disposto a servir o Senhor. E todo coração disposto a servir o Senhor está no lugar correto. Não importava, Ezequiel está no vale de ossos secos. Deus fala, anda no meio do vale. Talvez Deus estivesse fazendo a prova de Ezequiel, para saber se ele ainda era um sacerdote ou se ele agora era profeta. E ele começa a andar, agora você é profeta. Ele anda no vale, mas o vale não contamina Ezequiel. Entende bem, querido, o ambiente não pode contaminar você. Entende bem, você pode ir aonde você quiser. Agora você não pode deixar que o ambiente à sua volta seja maior do que aquilo que está dentro do seu coração. Wander, o ambiente lá é ruim, mas você é bom. O ambiente lá é de trevas, mas você é luz. Seja luz aonde você está. O ambiente é de morte, mas do seu interior fluem rios de água viva. Você pode estar na Babilônia, cara, mas a glória de Deus tem que estar dentro do seu coração. Você pode estar num vale de ossos secos, mas dentro do seu coração tem que habitar o reino de Deus. O ambiente dentro tem que ser maior que o ambiente de fora. Senão a gente é contaminado. Por isso que a gente vê hoje uma igreja que estabelece padrões e conceitos para atrair as pessoas. Uma igreja que cria subterfúgios para que as pessoas venham até elas. As igrejas, elas fazem estratégias, chamam orientadores, para que possam determinar a forma de crescimento. As igrejas, elas tomam rumos para atrair pessoas. Aí tu pergunta, para que isso? Por que vocês estão fazendo isso? Por que esse globo de luz? Por que a igreja parece uma discoteca? Não, é para atrair os jovens. Entende bem, querido? A igreja não foi colocada na terra para atrair as pessoas. Você não foi feito noiva de Cristo para atrair as pessoas. A noiva, ela não tem intuito de atrair os outros. A noiva, o intuito dela é que a sua beleza, a sua formosura, a branquidão dos seus vestidos atraiam o olhar somente do noivo. A igreja não precisa atrair pessoas, a igreja precisa atrair o olhar do noivo. A igreja precisa atrair o olhar de Deus. A glória de Deus tem que estar diante de nós. Deus tem que olhar para nós e se alegrar de nós. Por isso que eu falo, eu não me preocupo em agradar você. Se você se magoou, o problema é seu. Agora eu me preocupo em desagradar aquele que me chamou. Porque eu sei que o dia que ele se desagradar de mim, eu estou frito. Não porque ele é um Deus punitivo, é porque eu dependo totalmente da graça dele. Sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não sou nada. Então nós temos que entender isso, que o ambiente à nossa volta não pode nos matar, se Deus nos levou a estar naquele ambiente. Mas não queira estar em lugares que Deus não te levou para estar. A ciência diz que é impossível um homem viver mais do que 72 horas sem água. 72 horas é o ponto crucial que o corpo começa a entrar em colapso, ele pode até viver um pouco mais. Mas a perspectiva científica é que o homem, ele depois de 72 horas sem água, ele começa a definhar e vai morrendo. O cara consegue ficar 40 dias sem comer, consegue. Sem água, não consegue. Mas a palavra de Deus diz que Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber nada. Mas sabe por que isso, Fernando? Sabe por que ele conseguiu isso? É porque Jesus não foi para lá pelas suas pernas.
A palavra de Deus diz que Jesus, ao ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ao ser conduzido pelo Espírito, o seu corpo consegue ir a situações que normalmente você não conseguiria, porque quem está na direção não é você, mas é o Espírito. Então, se o Espírito te levou a determinados lugares, aguenta, espera, que Ele está te sustentando. Talvez esse vale de ossos secos te lembre a sua vida hoje. Talvez ao ouvir essa palavra, e eu creio que Deus queria falar alguma coisa, porque Ele falou com duas pessoas, falou com o Maurício, falou comigo a mesma palavra. Talvez se Deus Ele falou essa palavra, porque pessoas aqui, elas têm olhado para a sua vida, e ao olhar em volta da sua vida, a perspectiva delas é zero. Existem pessoas aqui que talvez estejam olhando para a sua vida, talvez elas sejam o próprio profeta, e elas sejam o próprio vale, e ao olhar para as suas vidas, elas só consigam ver ossos secos, pessoas que não sentem mais a presença de Deus, pessoas que não cumprem mais o seu ministério, pessoas que morreram, pessoas que perderam a fé, pessoas que não têm esperança mais em suas famílias, pessoas com casamentos destruídos que olham e falam assim, ó, não há esperança na minha vida. Mas entenda bem, querido, se você chegou nesse lugar, é porque Deus permitiu que você estivesse aí, e se Ele te conduziu até aí, Ele irá te tirar desse lugar. A perspectiva de Ezequiel, quando ele olhou aquele lugar, e é muito interessante isso, porque quando Deus fala com ele, Ezequiel, pode, ele fala assim, tu sabes sim. A resposta de Ezequiel é que diante da perspectiva dele, não pode. Não tem como, sim. Mas como eu posso dizer não para um Deus que pode todas as coisas? Como eu posso dizer não, se eu fui criado dentro de um sistema que me ensinou que Deus abriu o mar, de um sistema que me ensinou que Deus conduziu o seu povo debaixo de uma nuvem por 40 anos, de um Deus que quando um homem orou, falou, Senhor, joga fogo do céu, o fogo desceu. Como é que eu posso não acreditar nesse Deus? Então, diante dessa perspectiva, Ezequiel fala assim, Senhor, tu sabes, se tu quiser fazer, tu vai fazer, mas eu acho que não. Aí a gente vai entrar no terceiro ponto. Eu estou sendo rápido hoje, não estou, gente? Pastor riu. Não é porque eu não estou, não. Vou acelerar mais. O terceiro ponto, terceiro desafio da voz profética, é invista naquilo que Deus te mandar investir. O desafio da voz profética é ser quem Ele te chamou para ser, é estar onde Ele te chamou para estar, e investir naquilo que Ele te mandou investir. Quando Deus chega para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, pode ver esses ossos? Ezequiel já tinha dito, cara, os ossos estão sequíssimos. Na perspectiva dele não tinha condições, mas como eu vou dizer não para Deus? Então ele responde, Senhor, tu sabes. Então Deus também não responde. Deus desafia Ezequiel, Ezequiel, se eu que sei, sou eu que sei. Então eu falo para você, profetiza sobre esse vale de ossos, profetiza sobre esses ossos. O que quer dizer isso? O que Deus estava falando para Ezequiel? Estava falando assim, ó, Ezequiel, invista tudo nesses ossos secos. Como, Senhor? Como eu posso investir numa coisa que eu não tenho perspectiva nenhuma? Como eu vou investir em algo que a minha visão limita o futuro? Como eu posso investir em alguém que eu olho para aquela pessoa e eu falo assim, esse aí já era? Investir no Emerson hoje é mole.
É mole investir no Emerson. É fácil chegar assim, ó, o pastor Emerson, o Senhor vai pregar nas nações. É fácil. Porque a palavra que sai da boca dele hoje é uma palavra capaz de transformar povos. É uma palavra capaz de mudar o coração das pessoas. Agora, quem investiria nele há 20 anos atrás? Quem investiria no Wander há 10 anos atrás? Quem investiria? Hoje é mole chegar para mim e falar assim, Wander, você vai longe. Mas quando eu estava na sarjeta, ninguém chegava para mim e falava isso. Mas eu creio num Deus que Ele investe naquilo que os homens dizem e fala assim, ó, esse não tem mais jeito. O meu Deus é um Deus especialista em investir em coisas sem futuro. O meu Deus é um Deus especialista em agir em situações que não tem jeito. O meu Deus é um Deus capaz de transformar circunstâncias que ninguém acredita que podem ser mudadas. E o que ele chama Ezequiel para fazer, fala assim, ó, tenha um coração igual ao meu, invista em coisas que você não consegue ver futuro. Profetiza sobre esse vale de ossos. O meu filho não tem mais jeito, Wander, a minha família não tem mais jeito, o meu marido, Wander, não tem mais jeito. Profetiza sobre ele. Eu creio num Deus que pode mudar todas as coisas. Eu creio num Deus que acredita nos sem perspectiva. Invista. O Parque São José não tem jeito? Claro que tem, porque aqui é uma igreja com uma voz profética que vai clamar por esse lugar enquanto ela tiver vida. O ditado popular diz que enquanto a vida há esperança. Isso não existe, meu Deus. O meu Deus diz que enquanto a esperança for dele, há esperança. Não interessa a morte. O meu Deus rompe as cadeias, quebra as barreiras, Ele rompe a sepultura. Aquele povo ali, aqueles ossos secos ali, Deus fala para Ezequiel, fala assim, Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. Esses ossos não era o mundo lá fora, não era o mundo lá fora, era o povo de Deus. Então não venha você chegar para a tua vizinhança e falar assim, minha vizinhança é um vale de ossos secos. Não, o osso seco que ele fala não é o povo em volta. O osso seco era o povo de dentro, era o povo da casa, era o povo santo, era o povo separado, era a nação eleita. E quando eu olho para a igreja no Brasil, uma igreja que distorce os seus valores, uma igreja que negocia, uma igreja que enriquece, uma igreja opulenta, uma igreja que cresce, que quer aparecer, uma igreja que parece um pavão, eu falo assim, ó, vale de ossos secos. Nos tornamos um vale de ossos secos. Mas eu não sou aqueles que perderam a fé na noiva, não, eu tenho fé na noiva. Eu acredito na igreja do Senhor e eu clamo incessantemente para que Deus venha e sare a sua igreja. Eu creio que há de haver um novo avivamento, porque eu tenho orado por isso, eu tenho clamado pelo derramamento do Espírito do Senhor sobre a face dessa terra. E se você também tem clamado, creia nisso. As pessoas dizem, é impossível, Wander, a corrupção é tamanha. Ah, então você não crê no Deus que eu creio. Porque eu creio no Deus que lá em Juízes capítulo 6 foi chamar um cara chamado Gideão. Chegou assim, Deus é contigo, varão valoroso. Ele, Deus é comigo? Ah, não é não. Olha só, Gideão não acreditava nem nele mesmo. Ele falou assim, Senhor, leva a mão não. Eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor da tribo. Então Gideão estava falando assim, eu sou o menor dos menores. Se existe alguém menor do que eu não conheço. Mas Deus pegou aquele cara e fez comandante dos exércitos de Israel. Aquele cara foi levantado ao mais alto posto de Israel na sua época. Um cara que olhava para si mesmo, ele olhava no espelho talvez e falasse assim, ó, não tem jeito para mim. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus dos improváveis. É o Deus que investe naqueles que não tem mais jeito. Deus chama Samuel e fala, Samuel, pega um cântaro e vai até Belém. E você vai ungir um dos filhos de Jessé, rei sobre Israel.
Samuel fala, claro, Senhor. E ele vai até Jessé, e quando ele vê o irmão mais velho de Davi, ele fala assim, é esse cara. É esse cara. Por quê? Porque o outro rei que Samuel ungiu, era um cara grandão, fortão, bonitão. E ele continuou pensando, não, Deus vai manter o padrão, escolher o mais forte, o mais alto, o mais bonito. E quando ele vê o irmão mais velho de Davi, ele fala assim, caramba, esse cara aí, esse cara tem pinta de rei. Aí Deus fala assim, não é esse, Samuel. Aí ele vê o segundo, ele fala, então é aquele. Não é esse, Samuel. Então é o outro, não é esse, Samuel. Aí Deus fala assim, Samuel, não atente para a altura, nem para a formosura, porque eu não vejo como você vê, eu contemplo o coração dos homens. E quando chegou o último filho, Jessé falou assim, acabaram, ele não tem mais nenhum, tem o pequenininho, olha só o pai de Davi, cara, tem o pequenininho, mas ele, Jessé está falando assim, ele não tem jeito, o pequenininho não dá, ele é improvável, o pequenininho não pode ser rei, tem o grandão, o grande, o grandinho, mas o pequenininho, não, esse não. Deus não vai escolher o pequenininho para ser rei, não, Deus não pode fazer isso. O grande problema é que a gente quer que as nossas escolhas sejam escolhas de Deus, e Deus não escolhe igual a gente escolhe. A gente olha por fora, Deus olha por dentro. A gente contempla o exterior, Deus olha o teu coração. E Deus fala assim, é esse, Samuel. Samuel fala assim, ninguém se senta na mesa enquanto o pequenininho não chegar. E quando o pequenininho chegou, era Davi. E Deus falou para Samuel, unge ele, Samuel. Davi foi ungido rei sobre Israel, e a palavra de Deus diz que naquele momento, o Espírito do Senhor entrou nele, e nunca mais abandonou ele. Deus investe nos improváveis. Deus investe naqueles que não têm valor algum para os nossos olhos. E nós, como igreja, precisamos aprender a investir naqueles que para nós não têm futuro. Invista naqueles que te magoaram. Invista naqueles que te feriram. Deus investiu em Paulo, cara. A palavra de Deus diz que Paulo era perseguidor do evangelho, e Deus foi lá e investiu nele, falou assim, eu quero ele. Quando Deus chamou o cara para orar por ele, o cara falou assim, não, Senhor, esse cara não. O Senhor não conhece ele, o Senhor não sabe quem é ele. Olha só, a gente quer ensinar Deus. Aí Deus fala assim, claro que eu sei quem ele é. Está pensando que eu não sei? Senhor, esse cara tem perseguido o teu povo, tem matado os nossos irmãos, e tu vai chamar ele. Para mim, ele é um vaso eleito e precioso. As perspectivas de Deus são completamente contrárias às nossas. Existem pessoas que andavam conosco e não estão mais aqui, e a gente fala assim, aquele cara lá eu perdi a esperança. Por que você perdeu a esperança? Por que você não ora mais por ele? Por que você não clama mais por ele? Por que você não liga mais para ele? Porque a sua visão está limitada. Você olha para pessoas que saíram daqui e fala assim, aquele cara lá não tem jeito não. Para Deus tem jeito. Precisamos aprender a investir naqueles que ninguém dá nada. Deus fala para o povo, eu abrirei as vossas sepulturas. Não é um estado que pode mudar. Não é que está doentinho, não é que está internado, está morto. Mas Deus nesta noite quer trazer de volta a vida. Deus quer trazer de volta a vida o relacionamento que Ele tinha com você. Deus quer trazer de volta a vida aqueles momentos em que você passava sozinho com Ele, que você orava, que você chorava. Deus quer trazer de volta a vida aqueles momentos em que você se derramava diante do Senhor, você não tinha palavras para dizer a Ele, mas somente tinha um coração. Deus quer trazer de volta
Aquelas madrugadas em que você chorava desesperado no Senhor e não conseguia nem orar. Mas o passar do tempo, as lutas do dia a dia, o ambiente te contaminaram e você hoje é frio. Você não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade de buscar o Senhor, não sente mais vontade de estar com Ele. Você se deixa levar por qualquer coisa para não estar no ambiente de adoração. Em nome de Jesus, Deus vai trazer de volta a vida hoje. Deus quer restaurar a sua vida de intimidade com Ele nessa noite. Deus quer investir em você e fazer de você uma voz profética nessa geração. Deus tem levantado nesse lugar homens e mulheres com o coração disposto a servir Ele, e você também foi chamado por Deus. Não deixe as circunstâncias matarem os teus sonhos. Não deixe que pessoas privem você de viver aquilo que Deus te chamou para ser. Se Deus te chamou para ser, você será. Se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, você cumprirá aquilo que Deus te chamou para ser. Entenda bem isso, querido. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. Estar onde Deus te chamou para estar e investir em coisas que Deus te chamou ou mandou você investir. São os desafios de uma voz profética nessa geração. E você é uma voz profética nessa geração. Eu creio nisso. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Convido o Ministério de Louvor para que venha aqui na frente.